Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa aula de Vedanta. O nosso texto atual trata de 20 valores que tornam a vida coerente para o autoconhecimento. E o autoconhecimento, na visão de Vedanta, não é a criação de algo novo, e sim é o reconhecimento de uma pessoa que é livre de uma carência, ou seja, de uma falta, para estar bem com ela mesma. A gente vem de um estudo muito aprofundado, que é o Yoga Sutras, e o Yoga Sutras tem várias formas de fazer esse estudo, e a gente escolheu a forma mais profunda possível. E praticamente levou 3 anos para fazer 195, 196 sutras, que é a linguagem desse texto que fala de yoga como um caminho espiritual. E não é difícil de entender, qualquer pessoa, se você está chegando agora, você está chegando agora, então está se expondo ao conhecimento. Mas não é difícil de enxergar a verdade desse conhecimento. Senão ninguém estudava 3 anos, 2 anos, 1 ano. A pessoa via, não, isso aqui, o que é dito não tem uma lógica. Eu não consigo conectar a minha experiência pessoal. E aí que entra o que torna único o Vedanta, porque todo o estudo de Vedanta, na primeira etapa, é uma etapa de escuta. Essa é a primeira etapa, você precisa escutar. Então a gente escuta não criando da própria cabeça. A gente tem os textos, as escrituras, os shastras, que no caso nosso aqui, a gente vai utilizar a Bhagavad Gita. Essa é a Bhagavad Gita traduzida pela professora Glória Arieira. Tá? São 3 volumes e a gente vai entender por que são 3 volumes. E esse texto aqui, com essa tradução, a professora Glória Arieira, ela traduz palavra por palavra. Talvez isso não seja o ideal para todos vocês, porque muitos não têm familiaridade com o sânscrito, mas para quem já estuda há mais tempo, é muito interessante entender o palavra por palavra. Não é necessário comprar esse livro, tá? A gente vai oferecer a partir desse texto o original em sânscrito, o transliterado e a tradução em português. Então são 3 etapas: o sânscrito original, o transliterado e o traduzido direto para o português. É importante estudar no original porque muitas das palavras não têm uma tradução direta. E nós vamos ver aqui logo no início, como por exemplo a palavra Dharma, que é uma palavra muito falada, contudo ela não tem uma tradução direta. Dharma é valor, Dharma é qualidade. E a gente já vai ver aqui, porque a gente vai pegar a definição de Dharma e a gente vai entender como não tem como traduzir em uma única palavra. Portanto, a nossa mente ela não pode ficar fixa, colocar as coisas em caixinhas. Até porque em alguns textos, como por exemplo o Yoga Sutras, Patanjali usa o termo Purusha para apontar para a nossa natureza. Só que Purusha pode ser uma plaquinha em cima de um banheiro, porque Purusha quer dizer pessoa, mas ali é o ser consciente. Em outros textos nós podemos pegar Sat-Chit Anandatma, a nossa natureza como Sat, aquilo que é constante, Chit, consciência, e Ananda é o reservatório do bem-estar, é a plenitude. E Atma é o eu. Então o eu é aquilo que é constante, é aquilo que tudo ilumina e também é pleno. Não tem uma falta, não tem uma carência. Os textos, eles falam a mesma coisa e Vedanta vai expor a mesma verdade, que é imutável, ela não muda, por isso que não é uma transformação do eu. É um reconhecimento do eu. E aí os textos vão focar no eu, no isto,
ou aquilo, ou seja, no universo, e na identidade única desses dois, que parecem ser coisas separadas, o eu e aquilo, né? Isto e o eu. E é difícil, e você não entende, não chega nessa conclusão a si próprio. Por isso que é Advaita Vedanta. A realidade é uma única, sem uma segunda. Ah, se você não está entendendo nada, calma. Vai aos pouquinhos, que todos os textos, eles são completos. A gente não vai estudar agora a Bhagavad Gita completa. A gente vai estudar 4 versos do capítulo 13, que fala de uma vida coerente com algo que é extraordinário. E será que não é um exagero dizer, não, esse conhecimento é extraordinário? Não é um exagero, porque todas as pessoas querem estar livres do seu sofrimento. E quantas pessoas realmente têm um intelecto maduro, amadurecido para dizer, olha, eu quero me livrar do meu sofrimento, eu quero me livrar dessa sensação que tem algo de errado. Porque quando eu carrego essa sensação, não é só a sensação de algo errado. A pessoa se condena, a pessoa se autodesvaloriza, a pessoa se inferioriza. E isso piora ainda mais as coisas. Então não é só o sofrimento. Mas junto desse sofrimento tem um processo mental que essa pessoa carrega. E não vai ser desfeito somente satisfazendo o desejo. Você até pode ter muitos desejos satisfeitos ao longo da vida. Contudo, todo ganho tem uma perda. Então, aqui, quando a gente fala de uma vida de buscar experiências de prazer, a gente não está dizendo que a experiência de prazer é ruim. A gente só está dizendo que a experiência de prazer, ela não vai eliminar essa sensação que tem algo de errado com a pessoa. Porque por mais que você tenha muitas experiências de prazer, o prazer ele vai terminar, ele termina em algum momento. Qualquer tipo de prazer, se você analisar friamente, intelectualmente, você vai ver que aquele prazer ele tem uma limitação ou ele tem um outro lado. Então vamos cantar o mantra inicial, né? Um verso que saúda, né, esse estudo da nossa Bhagavad Gita. Vamos nós. Om Shuklam Bharadaram Vishnum Shashivarnam Chaturbhujam Prasannavadanam Dhyayet Sarva Vighinopasantaye. Om Namah Shivaya Gurave Sachid Anandamurtaye Nishprapanchaya Shantaya Shri Shivanandaya Te Namaha Shri Vishwanathaya Te Namaha. Om Parthaya Pratibodhitam Bhagavata Narayanena Swayam Vyasena Gratitam Purana Munina Madhye Mahabharatam Advaitamrita Varshinim Bhagavatim Ashtadashadhyayinim Ambattvamanusandhadami Bhagavad Gita Bhavadveshini. Namostute Vyasa Vishala Buddhe Pullara Vindayata Patra Netra Yena Tvaya Bharata Tela Purnaha Prajwalito Jnanamayaf Pradipaha Prapanna Parijataya Totra Vetreika Panaye Jnanamudraya Krishnaya
Gita Amrita Duhe Namaha. Sarvopanishado Gavaha Dogdha Gopalanandanaha Partho Vatsa Sudhir Bhokta Dugdham Gitamritam Mahatam Vasudeva Sutam Devam Kamsachanuramardanam Devaki Paramanandam Krishnam Vande Jagat Gurum Bhishma Drona Tata Jayadratha Jala Gandhara Nilotpala Shalyagrahavati Kripena Vahani Karnena Velakula Ashwatthama Vikarna Ghora Makara Duryodhana Vartini Sotirna Kalupanda Veirananadi Kaivartakah Keshavaha Parasharya Vachasaroja Mamalam Gitardhagandhot Katam Nanakyanaka Kesaram Harikatha Sambodhana Bodhitam Loke Sajjana Shatpadeira Haraha Pepiyamanam Muda Bhuyat Bharata Pankajam Kalimala Pradvamsina Shreyase Mukam Karoti Vachalam Pangum Langhayate Girim Yat Kripatamaham Vande Paramananda Madhavam Yam Brahma Varunendra Rudra Marutaha Stungvanti Divyaistavei Vedei Sangapadakramopanishadehi Gayantiyam Samagaha Dhyana Vastita Tadgatena Manasa Pashyantiyam Yoginaha Yasyantanna Vidusura Suraganaha Devaya Tasmai Namaha Om Namastê. A Gita ela é considerada uma Upanishad. E Upanishad é o que de fato é Vedanta. A palavra Upanishad ela é muito importante porque Upa é perto, Ni com clareza e Sad, que devido a uma regra gramatical se torna Shad. É aquilo que conduz. Então, a Upanishad Vedanta é aquilo que conduz uma pessoa com clareza ao entendimento daquilo que está mais perto dela. E o entendimento daquilo que está mais perto é o eu. É a coisa que a gente tem mais perto de nós mesmos, é esse eu. Portanto, a Gita, ela não é como se fosse a Bíblia, né? Para os cristãos, a Bíblia é a escritura principal. A Gita, ela não é a escritura principal, vamos dizer assim, do Yoga, e sim são os Vedas. Tanto é que Vedanta é o final do Veda. O Veda é um único, contudo, Veda Vyasa, e Vyasa é aquele, né, que tem a capacidade de organizar. Pode ser um título, mas também é dado, é apontado como um grande sábio que teve uma capacidade imensa dentro da tradição de organizar o Veda, que é em 4. O que se diz é que havia um declínio intelectual e que as pessoas já não tinham mais condições de memorizar esse único Veda que existe na Índia, que é um livro imenso. Né? Então ele foi dividido em Rig, Sama, Atharva e Ayur Veda.
E Vyasa, né, a gente já vai chegar ali, ele foi, digamos assim, o que ditou o Mahabharata, cuja Bhagavad Gita está inserida e é o 6º livro desse grande épico. Então, Vyasa dividiu os Vedas em 4 para que esse conhecimento não se perdesse, já que havia um grande declínio intelectual. Isso nos traz um ponto muito interessante. Se o Veda é um único, astrologia, yoga, Vedanta, Ayurveda não podem dizer uma coisa que contradiz. Não podem. Então, muito cuidado quando você escuta Ayurveda, ou escuta astrologia, ou escuta sobre yoga, e o que está sendo dito é uma coisa diferente. Porque se há um único texto, se há um único livro, tem uma mensagem final única. E isso é o que torna tão especial os Vedas, que transmite uma visão tão especial. A parte inicial de cada Veda fala sobre 3 buscas humanas: Artha, Kama e Dharma. Artha é uma busca por segurança, Kama é uma busca por prazer, por satisfação, e Dharma é uma busca por valores, mas é uma busca também por mérito, para que se possa manter a segurança e que se possa manter o prazer. Nada disso está errado. Senão, nem estaria nos Vedas. Os Vedas não, vamos dizer assim, não gastariam tantas linhas falando sobre rituais, falando sobre essas 3 buscas. A questão é buscar somente isso. Essa é a grande questão. Então vai existir uma segunda etapa. Se a primeira parte fala de karma, de ação, a segunda parte, jnana, fala de conhecimento. Mas um conhecimento muito específico e que está disponível para qualquer pessoa, contudo, não é qualquer pessoa que tem a qualificação. E aqui entra o aluno qualificado. O aluno qualificado, ele já tem uma qualificação para começar o estudo de Vedanta. Tanto é que não é um estudo que para a maioria das pessoas vai começar com 20 anos, 25 anos. Boa parte das pessoas vai se deparar com Vedanta com seus 40 e poucos anos. Porque a gente precisa dessa qualificação. A gente precisa viver um bocado da nossa vida, se relacionar, trabalhar, viver algumas frustrações, decepções e etc, para que a gente possa questionar o que eu mais quero nessa vida que eu não posso abrir mão. O que eu mais quero nessa vida? E essa é uma pergunta, quando a gente faz aqui, que a pessoa, o aluno, se ainda não fez, e todos já fizeram, né? Porque senão não estariam aqui, a pessoa precisa ter isso em mente. O que eu mais quero na vida que eu de forma alguma posso abrir mão? E essa vai ser a tua linha de prioridades. E o que todas as pessoas querem é estar livre do sofrimento, mas a forma de se livrar desse sofrimento para uma pessoa que não tem esse conhecimento específico é através da satisfação de desejo. E aí a pessoa vai questionar, mas por que isso é ruim? Não é que é ruim, é porque nunca vai ter uma solução. No momento que você satisfaz um desejo, você vai satisfazer outro desejo. Vamos supor assim, ó, o teu desejo, que tu diz assim, olha, eu vou ser feliz só quando tiver uma casa. Aí você vai lá e você compra a casa. Aí vai passar alguns anos, eu vou ser feliz só quando eu reformar a casa. Só quando eu comprar uma casa maior. Só quando eu não tiver o vizinho que eu tenho. Só quando eu tiver uma companhia. Só quando eu quando eu tiver dinheiro para pagar alguém para limpar a casa. Então, é isso que a gente fala da carência. Tem sempre alguma coisa faltando. Não existe uma satisfação. E essa satisfação, ela parece nunca vir. Porque sempre tem um impeditivo para essa pessoa acolher
a vida como ela é. Acolher o seu próprio corpo, acolher a sua própria mente, acolher a sua relação, acolher o seu trabalho, acolher os seus dons, acolher a sua dificuldade. E acolher não quer dizer que está tudo bem, né? A pessoa ela tem um comportamento que é ruim para ela mesma. Isso não quer dizer que está tudo bem, mas ela acolhe, ela aceita aquela realidade. E ela pode ficar triste, porque ela tem um comportamento que é prejudicial. Só que ela não tem um sofrimento. E aí essa pessoa com uma objetividade, ela coloca o esforço para corrigir aquele comportamento. Isso é uma objetividade. Porque como seres humanos, todos nós temos as nossas dificuldades. Todos, se você pegar um grande mestre, que você diz aí, pega qualquer grande mestre. Se você conviver intimamente com essa pessoa vai ter alguma dificuldade, porque senão não era um ser humano. Então, ao longo do autoconhecimento, você não deixará de ser um ser humano. Só que alguns comportamentos mudam, e aí a gente usa o termo purificação. E tudo que purifica a gente chama de espiritual. Portanto, a Bhagavad Gita, ela tem como base essas Upanishads, que são guias, vamos dizer assim, que nos conduzem ao entendimento claro daquilo que nós somos, da nossa natureza. E por isso a Bhagavad Gita ela é tão amada pelas pessoas, porque ela é um guia na nossa jornada. Toda pessoa ela pode escolher, né, viver uma vida de bogi, ou seja, se tornar um bogi, uma pessoa que o único propósito é desfrutar de prazeres na vida. Ou ela pode fazer um questionamento e concluir que ela quer se liberar do seu próprio sofrimento. E esse vai ser o motivador para o aluno. Não vai ser o professor dizendo, olha, você é uma pessoa especial, você merece estar aqui, porque você merece, você tem um bom karma de estar conectada ou conectado com um professor e de estar tendo acesso a esse estudo direto do original. Estudo esse que tem a lógica, conecta com a nossa experiência pessoal e tem uma autoridade em um texto. Não é algo que está sendo inventado agora. E a primeira etapa para você, ou se você já estuda, é a escuta. Depois é a reflexão e depois é uma contemplação. A Gita ela é uma seção do Mahabharata. E Mahabharata é a história da humanidade. É chamado de um grande épico. É como se fosse uma grande novela. Só que existem indícios que tanto o Mahabharata e o Ramayana, eles podem ter existido. Algumas coisas podem ter existido. Se existiu ou não, a gente nunca vai saber. O que a gente vai saber é que esse conhecimento, ele está aqui disponível para nós. Para vocês terem uma noção, o Mahabharata, ele tem 100.000 shlokas, ou seja, 100.000 versos. É algo completamente extraordinário. E a Gita, esses 4 versos que a gente vai estudar do capítulo 13, é uma seção, tá? É o 6º livro, e a Gita tem 700 versos. Se a gente fosse estudar a Gita uma aula por semana, a gente levaria em torno de uns 3 anos e meio, para fazer a Gita bem estudado. Aí a gente já vê a diferença de comprar um livro, mesmo com os comentários, e estudar a Bhagavad Gita. Em algum momento, nós aqui do Instituto, nós vamos fazer. Em um momento não tão distante, a gente vai fazer alguns capítulos. O capítulo 2 é um capítulo muito querido, muito especial, porque ele expressa todo o conhecimento. E se Arjuna, que é o aluno da nossa história, ele tivesse entendido tudo plenamente, a Bhagavad Gita teria 2 capítulos. Um capítulo, o capítulo 1, que basicamente é uma introdução, e o capítulo 2, que expressa todo o conhecimento. E não precisariam ter tantos outros capítulos, que são 18. Mas como Arjuna, ele não consegue compreender com clareza o conhecimento, Krishna, que é o professor, Shri Krishna,
que é um avatar de Vishnu, e que vocês vão ver que é uma manifestação de Ishvara, né? Ishvara é aquele que tudo governa. As pessoas às vezes traduzem pela palavra Deus, mas tenham cuidado de correlacionar Ishvara com Deus, porque as pessoas imaginam Deus como um senhor de barba no céu que criou o universo do nada, que pune os maus e beneficia os bons. E na visão de Vedanta, Ishvara não é um senhor, Ishvara não é uma pessoa no céu, tá? Então tenha muito cuidado para usar essa palavra Deus, a não ser que você saiba exatamente a relação que Vedanta traz do Criador, vamos dizer assim. Por isso a gente é melhor usar Ishvara, porque Deus vai saber o que as pessoas entendem por Deus. Então, Ishvara, se você não conhece, você vai conhecer e aí você vai entender por Ishvara. Esse Mahabharata, ele foi concebido por Vedavyasa. E Vedavyasa tem esse nome porque Vyasa, ele organizou os Vedas em 4. Ele não criou os Vedas, né? Os antigos sábios, os primeiros, né? Eles mencionam, conta assim a nossa tradição, que eles receberam em meditação esses ensinamentos. Por isso que os Vedas são Shruti, ou seja, aquilo que foi escutado, para depois Smriti, aquilo que foi memorizado. E havendo um declínio intelectual para memorizar, porque imagina quantos anos se diz, eu já ouvi falar, que levam em torno de uns 20 anos, 24 anos para memorizar os Vedas. Hoje a vida mudou muito, né? Então quem teria a disponibilidade para dedicar 20 anos da sua vida, obviamente que não é o dia inteiro, mas é uma disciplina diária, não é uma vez por semana, para memorizar os Vedas. Então os Vedas foram divididos e Vedavyasa foi esse sábio, né, que fez isso. Inclusive na Índia tem a caverna de Vyasa. Só que Vyasa, como é o Mahabharata, tem 100 mil shlokas, 100 mil versos, é imenso. Ele precisava de alguém para escrever, ele não podia, para não perder o raciocínio, ele pegar e tirar da sua própria cabeça e ele mesmo escrever. Então ele precisava de ajuda, e ele foi pedir ajuda para ninguém menos do que Ganesha. E Ganesha aceitou o desafio. Vyasa ia editar o Mahabharata, só que Ganesha ia escrever. E a condição de Ganesha era o seguinte: ele escrevia, contudo, Vedavyasa, ele não podia parar de editar. Eles tinham que começar, e Vedavyasa, ele não podia parar de editar o Mahabharata. E é por isso que nas figuras de Ganesha, Ganesha não tem um chifre, porque esse chifre foi utilizado para escrever o Mahabharata, que é a história da humanidade. Mas, em contrapartida, Vyasa colocou uma condição. Muito bem, ele podia editar o Mahabharata sem parar, sem pausas, mas Ganesha só poderia escrever aquilo que ele entendesse. Olha o desafio, né? Um não podia parar e o outro só podia escrever depois de entendido o verso. E isso é muito interessante porque na Bhagavad Gita, de 5 em 5 versos, ou talvez um pouco mais, desde que começa o conhecimento, porque o conhecimento mesmo ele é expresso a partir do capítulo 2, tá? No capítulo 1 é só uma introdução e no capítulo 2 o conhecimento ele começa a ser expresso. E de 5 em 5 versos, um pouquinho mais, um pouquinho menos, tem um verso muito profundo ali. E aí conta a história que Vyasa, para ter um pouco mais de tempo para organizar as ideias, ele
em alguns versos, ele falava um verso mais profundo, de maior dificuldade para o entendimento. E a Bhagavad Gita é exatamente assim. Né? Depois que tem o conhecimento, ele é muito bonito, né? Porque ele é expresso numa forma de poesia. A própria palavra Gita é uma canção. É uma poesia que tem como base essa sabedoria espiritual. E os versos, eles vão expressando esse conhecimento, contudo, tem esses versos que eles são muito profundos, que demandam uma reflexão maior. E aí vem a história, né, que diz que essas foram as condições. Então, Veda Vyasa ditou o Mahabharata, 100 mil versos. Ganesha escreveu, mas Vyasa não podia parar. Só que Vyasa colocou uma condição para Ganesha. Ganesha só podia escrever aquilo que ele entendesse. E aí, de 5 em 5 versos, mais ou menos, tem um verso muito profundo, que era um tempo a mais que Vyasa tinha para poder elaborar essa obra que é incrível, e 100 mil versos, cujo um dos livros é a Bhagavad Gita, que é extraordinária. Como que a Bhagavad Gita ela é distribuída, né? Mas só antes, vamos só pegar o título, tá? Gita quer dizer canção ou poema, e Bhagavad é pertencente a Bhagavan, ou seja, pertencente ao Senhor. Então, o personagem principal, vamos dizer assim, o professor na Bhagavad Gita é Shri Krishna. E Krishna, ele não é um professor comum. E no próprio estudo da Gita, chega uma hora que Krishna começa a falar sobre o passado, fala sobre o futuro, e Arjuna fica encucado com isso. Como que pode uma pessoa falar sobre o passado e falar sobre o futuro? E ali Arjuna desconfia que Krishna ele não é um professor comum. Ele é um avatar, ele é um deva, né? Um ser divino. E ele pede, né, para que Krishna ele revele a sua forma universal. E aí Krishna, na história, ele revela a forma, e no início Arjuna fica encantado e depois fica com medo, porque isso foi feito uma pergunta numa aula de yoga, né? Quando a gente faz uma puja e canta os nomes. Ele é aquele que tem face agradável, ele é aquele que remove os obstáculos, mas ele é o mesmo que leva à destruição, ele é o mesmo que aprisiona, ele é o mesmo, é o Senhor da morte, o Senhor da vida, é o mesmo Ishvara, é a mesma base. E depois, quando Arjuna começou a enxergar tudo isso, né, com 1000 bocas, né, com uma boca para cada pessoa, dissolvendo todo esse universo, ele fica apreensivo e se vê como satisfeito. Tá bom, eu já vi a tua forma cósmica, eu prefiro me relacionar contigo, te vendo na tua forma humana. Mas ali mostra que Shri Krishna, ele não é um professor comum, ele é o próprio Ishvara, na forma de Krishna, ditando, cantando, recitando essa poesia que visa essa liberação do sofrimento em vida, onde nós estamos, não em um outro lugar, em um lugar celestial, mas e sim no nosso dia a dia. E esse trazer para o dia a dia é o que faz com que a gente consiga se relacionar tão bem com esses ensinamentos. E a gente já vai ver exatamente por que disso, tá? Então a Bhagavad Gita ela tem 18 capítulos, dividido em 6. Primeira sessão, né, desses 6 capítulos é Karma. Fala sobre Karma Yoga, entre outras coisas, mas um dos assuntos principais é Karma Yoga.
A segunda seção é Bhakti, devoção. E a terceira seção é Jnana. Dentro de Vedanta, nós temos o que é chamado de Mahavakya. Mahavakya são grandes frases de ensinamento. A frase não é grande, tá? Mas o significado ele é imenso. E a gente tem uma frase que é Tatvamasi ou Tat Tuam Asi. Tat, aquilo, Tuam, você, eu, Asi é. Então, Tat Tuam Asi quer dizer você, o eu é aquele. O eu, a natureza da pessoa, aquele, o todo, Ishvara é. Ou seja, tem a mesma natureza. Não está dizendo que você é Ishvara, o criador, o mantenedor, o destruidor do universo. Mas está dizendo que você é aquele, em termos de natureza, a tua natureza é a mesma natureza de todo o universo. Não muda. E por uma figura de linguagem, a gente diz, é a minha natureza. Mas essa natureza ela é universal, porque ela não está presa no corpo. Apesar da nossa mente limitada imaginar, porque a gente imagina, né, essa natureza no corpo, essa consciência presa à nossa cabeça. Mas a consciência ela não tem um limite, ela não tem um diâmetro, uma altura, um comprimento, um peso, um tamanho. Então consciência é uma grande base. E aqui a gente não está explicando essa consciência, isso aí já foi explicado. A gente vem de um texto de Yoga Sutras que a gente falou sobre isso. Em outros textos a gente vai voltar de novo como esse assunto principal. Aqui é valores. Mas a gente está contextualizando para você entender como que é a estrutura, não só da Bhagavad Gita, mas a estrutura de Vedanta. Então, nesse capítulo Karma Yoga, vai falar sobre esse Tuam, sobre como agir no mundo, mas também sobre essa natureza constante, aquilo que é Nityam. E Nitya é constante, eterno, sempre presente. Já os próximos capítulos, Bhakti é Tat, aquilo, né? É traduzido aqui como a seção de Bhakti, e aquilo é Ishvara. E percebe uma coisa, as pessoas, elas dizem assim, ó, que você tem que acreditar em Ishvara, que você tem que acreditar em Deus. Aqui em Vedanta não é assim, você precisa conhecer Ishvara. E Bhakti, devoção, não é a crença em Ishvara, é o conhecimento de Ishvara. Então já muda completamente. A gente está falando de Karma Yoga, de falar sobre a natureza do indivíduo, sobre aquilo que é constante. Bhakti, a gente está falando de um conhecimento de uma realidade, o conhecimento de Ishvara, da ordem cósmica. E Jnana, a base desses dois. Existe algo que conecta o indivíduo e o todo? Será que o indivíduo e o todo estão separados realmente? Será que uma folha é separada da árvore? Ou na visão da árvore, a folha faz parte desse todo? Esse é o pensamento, essa é a visão. E por isso que os Vedas, eles são originais. O capítulo 13, ele responde a um questionamento. E o questionamento é o seguinte, a pergunta é a seguinte: o que é o campo de experiência? E o que ou quem é o conhecedor do campo de experiência? Se você pegar todos os seus amigos na vida, todas as pessoas que você já conviveu, você já ouviu alguém próximo de você fazer uma pergunta como essa? O que é um campo de experiência? Nosso campo de experiência. O que conhece, experimenta essas experiências? Porque parece ter duas coisas, a experiência e um experienciador. As pessoas não vão questionar esse tipo de coisa. Aqui vem de novo o aluno qualificado. E uma outra pergunta, o que é conhecimento?
E o que tem para ser conhecido? É a outra pergunta. A Gita ocorre no Dharma Kshetra. E Dharma Kshetra é o campo do Dharma. A Gita ocorre, é uma batalha. E uma batalha entre uma mesma família, entre primos, e é um conflito muito difícil, porque Arjuna, os Pandavas, eles foram trapaceados em um jogo de dados, foram exilados por alguns anos do seu reino, do seu trono, e depois de cumprir o combinado para retornar aquilo que é de direito deles, e eles são pessoas justas, são pessoas honestas, são pessoas boas, esse trono é negado. Se Arjuna lutar, a morte da família é iminente, sofrimento. Se Arjuna não lutar, ele é morto. Se Arjuna fugir, ele fica desonrado. Hoje, o valor pela palavra, pelo comportamento, muitas vezes é da boca para fora. Só que naquela época, isso tinha um valor imenso. E socialmente ainda tem um valor imenso, mas em termos práticos, praticamente não tem mais valor a palavra da pessoa. As pessoas não têm mais, por exemplo, palavra. Então a desonra era algo extremamente pesado para uma pessoa. Tanto teve há alguns anos atrás, um presidente de uma companhia chinesa, japonesa, acho que era japonesa, se eu não me engano era na Philco, né, que é uma marca muito antiga, e essa pessoa, ela se envolveu com corrupção, com roubo, desvio de dinheiro, e se fosse no Brasil ia ficar por isso mesmo, essa pessoa ia seguir. Essa pessoa pegou em rede nacional, fez um comunicado, né, pedindo desculpa a todos os acionistas, a todas as pessoas e tudo mais, que estava muito envergonhado, e pediu a exoneração do cargo, saiu do cargo e se afastou. Até onde se sabe, nunca mais se soube nada dessa pessoa, pela vergonha da desonra de cometer um ato desse. Então, não só os japoneses, mas existem ainda algumas culturas ainda que essa questão da palavra, do comportamento, ela transcende até mesmo a justiça, né? Por exemplo, aqui no Brasil, quantos políticos são pegos roubando? E eles não estão nem aí, porque o valor que eles têm, né, pela questão da segurança, transcende muito o valor moral. Então, uma pessoa que tem um valor moral, ela não consegue roubar, que nem nesse caso, sabe? Não é dela aquilo ali. Mas a gente vê ainda no Brasil que o valor moral dos nossos políticos, ou pelo menos da maioria dos políticos, lembrando, eu não tenho partido político, não estou falando de A e nem de B, mas é uma realidade, basta a gente olhar para os nossos políticos, a gente vê que eles não têm um valor moral, né? Eles mentem mesmo as pessoas sabendo que aquilo é uma mentira, eles continuam mentindo. E a gente vai ver em cima desses valores que todo ganho tem uma perda. E por mais que ganham momentaneamente prazer, bens materiais e tudo, eles perdem a paz interior. Eles perdem a tranquilidade. Eles ganham um desprezo das pessoas e na maioria vivem em vínculos onde a falsidade, a mentira, a desonestidade é o padrão. Só que aparentemente não existe uma camaradagem, mas
se a gente vai ver, a gente vai entrar nesses valores, a gente vai ver que tem uma perda muito grande. Uma pessoa viver dividida porque mente, porque se mostra ser diferente do que se é. Uma pessoa que toma o que não é seu, que prejudica as outras pessoas. A gente pega no próprio Brasil, né? A corrupção, ela prejudica a todo mundo. Até mesmo a pessoa que é corrupta, no momento que ela está ganhando aquele dinheiro, que ela distribui aquilo para os seus, ela ainda assim, ela perde, porque ela não pode ser quem ela é. Ela precisa ficar presa num personagem e esse personagem cobra um custo. Por mais que o custo, o ganho seja riquezas, fama e poder, em termos de paz, em termos de plenitude, em termos de moral, a perda ela é imensa. Então não há ganho sem perda. E esse pacto, vamos dizer assim, da pessoa que se corrompe com isso, é uma perda imensa. E certamente, a gente andando por esse estudo, a gente vai ver que para essa pessoa não existe paz. Pode existir riqueza, pode existir de desfrute de muitos bens materiais, de muito prazer, mas paz, tranquilidade, honestidade, uma moral, isso para essas pessoas não vai existir. Então, o campo do Dharma é o campo onde a gente pode escolher fazer o certo, fazer o justo, se tornar uma pessoa, vamos dizer assim, coerente com aquilo que a gente é, né? Não só coerente no sentido assim, ó, não só falar, mas agir também, ter uma sincronicidade onde a gente pensa, onde o que a gente fala, onde a forma como a gente se coloca, é ser coerente, é ter essa honestidade. E ao mesmo tempo, nesse mesmo campo, que a gente pode escolher, vamos reduzir agora para a honestidade, para o certo. É nesse mesmo campo que a pessoa pode escolher fazer o errado. Tem pessoas que passam por muitas necessidades e escolhem o caminho do trabalho para vencer isso. Tem pessoas que passam por muitas necessidades e escolhem o caminho da bandidagem para vencer essa mesma necessidade. A necessidade está ali. Karma da pessoa. Veio com muitas dificuldades na vida. E tem pessoas que vêm realmente com muitas dificuldades. As pessoas não nascem no mesmo ponto. No sentido de uma família, uma estrutura. Nisso realmente não. Só que se a gente olha e abraça essa visão dos Vedas, existem vidas que se passaram e essa vida é uma consequência daquilo que foi feito antes. Então isso traz de uma certa maneira uma justiça, né? Porque é tão injusto, né? Umas pessoas têm a figura do pai, da mãe, porque isso vai trazer uma estrutura moral, intelectual, emocional para a pessoa que nenhum dinheiro pode pagar. Então, essa vida ela não é o início e não é o fim. Essa vida é o meio desse processo, no qual ações foram feitas antes e toda ação tem um resultado. Só que pode ser que esse resultado ele não se manifeste nesse exato momento. A pessoa foi lá, estava com pouca roupa, pegou uma baita de uma chuva, chegou em casa, ficou com a roupa molhada. Ah, não aconteceu nada. 3 dias depois se manifesta uma pneumonia. Sim, a pneumonia é resultado das ações que foram feitas antes. A pneumonia não veio do nada. Por azar, essa pessoa teve a pneumonia. Nada vem do nada porque nada acontece do nada. Isso é uma visão de ordem e é um dos significados de Dharma. Uma ordem cósmica. A nível universal, Dharma é uma ordem cósmica. E uma dessas ordens é: toda ação tem um resultado.
E esse resultado pode encontrar um campo fértil agora ou não. Portanto, esse motivo da Gita acontecer num campo de batalha faz com que a gente se relacione muito com o ensinamento. Porque é no meio da nossa vida, das nossas dificuldades, dos nossos conflitos, que a gente vai escolher o certo e o errado. E a gente sabe outra questão do Dharma nesse sentido universal. Quando a gente aceita uma coisa errada, a gente pode não querer pensar sobre o erro. A gente pode querer se distrair sobre o erro. Mas a gente sabe que está errado. E a gente sabe que tem que fazer alguma coisa. Só que é difícil porque é uma luta. É uma luta, é uma dificuldade, é um conflito. E no meio desse conflito vai ter um processo emocional. Porque quando a gente sai da nossa zona de conforto e a gente tem que enfrentar um conflito, as nossas emoções elas vão se manifestar. Agora, aceitar o erro em troca de não se incomodar agora não vai trazer felicidade a médio e longo prazo. Portanto, o Dharma, por mais que seja difícil de ser executado, o correto a médio e longo prazo é o que vai permitir a pessoa estar plena com ela mesma. É aquela velha frase, é o que permite com que uma pessoa deite com a cabeça tranquila em um travesseiro. Então, o Dharma, ele não é, bem dizer, uma escolha, ele é um dever. Mas, devido à ignorância, a gente vai chegar nesse ponto que é muito simbólico. A ignorância, a pessoa ela não enxerga com clareza, porque no nosso coração a gente sabe. E dessa ignorância nasce a injustiça, nasce a maldade, nasce o adharma. E é no meio da nossa vida que a gente está nessa batalha entre o correto, o justo, por mais que seja difícil, e o injusto, a maldade, o prejudicar, né, de uma certa forma, não só os outros, mas a si próprio. E a gente vai pegar a definição da palavra, tá? Dharma é dharayati iti dharmaha. Então, sempre que a gente falar sobre Dharma, ou você ouvir falar sobre Dharma, a melhor forma de você entender e ter firmeza nisso é pegando a definição. Dharayati iti dharmaha. Então, Dharma é aquilo que sustenta, apoia e mantém. Dharayati iti dharmaha. É aquilo que sustenta, apoia e mantém. Tudo isso é Dharma. E nós vamos ter 3 níveis. O nível universal, o nível social e o nível individual. No nível do universo, é essa ordem inteligente. Porque isso de uma ação ter um resultado, e esse resultado pode se manifestar agora ou não, isso nos mostra uma inteligência. Não precisa ser muito inteligente para chegar a essa conclusão. É uma ordem e até por isso que ela pode ser estudada. Se a gente olhar o que sustenta o universo, outra ordem. Nasce, cresce, se mantém, adoece e desaparece. Isso é uma ordem. Tudo está em movimento, se transformando. Tudo que a gente olhar. Uma árvore, um filho, um cachorro, o planeta, o sol, as estações, a temperatura, tá tudo. Isso é uma ordem de funcionamento. Isso é totalmente inteligente. As coisas estão completamente conectadas. Só que agora pensa uma coisa comigo, tá? Nós temos uma ordem, nós temos uma lei universal, Dharma do universo, apoia, sustenta e mantém esse universo. Imagina se
não tivesse a comida, como é que você ia manter o teu corpo sem comida? Se não tivesse água. Agora, para ter comida, precisa ter sol. Então, se o sol se conecta com a comida, que se conecta com o corpo. Mas o corpo também se conecta com uma mente que vem com uma programação, com um desejo por comer comida. Porque se você não tivesse o desejo de se alimentar, poderia ter a comida. Não ia acontecer nada. Se você não tivesse o desejo, a necessidade de tomar água, não ia acontecer nada. Se você não tivesse o desejo e a capacidade de procriar, não teria continuação da espécie. Só que aí vem o ponto. Essa ordem não funciona em cima do desejo humano. O desejo humano faz parte dessa ordem. E sendo uma ordem inteligente, a inteligência só pode vir de um ser consciente. Pensa sobre isso. Se a gente colocar aqui uma regra, vou colocar uma regra agora. É proibido fumar dentro da tua casa. Essa é uma regra, você vai pegar um cartaz bem grande, vai colar na porta da tua casa, em todos os cômodos. Vai colar. É proibido fumar dentro de casa. E aí você sai e estraga alguma coisa da sua casa, você vai lá, pede pro pedreiro lá, ô fulano, me conserta aqui o cano do ar-condicionado. Pô, chega o cara lá, ele olha pro cartaz e tal, ele pega o cigarrinho dele, acende o cigarrinho dele, fuma com muita tranquilidade. Depois pega a bituquinha, normalmente vai atirar no chão e atira pela janela. E vai embora. O que vai acontecer com ele? Tinha a regra ali. Você impôs a sua lei dentro da sua casa. O que vai acontecer com ele? Nada. Nada. Ele fumou, fez o que ele queria e nada aconteceu. Por quê? Porque não tinha um ser consciente para fiscalizar a coisa. Você pode colocar qualquer regra, qualquer lei, pode escrever em qualquer papel. Se não houver um ser consciente para fazer ser executada a lei, nada vai acontecer. Então você pega esse exemplo e você traduz isso para o universo todo. O universo todo é permeado por inteligência. Só que se não houver um ser consciente para sustentar essa inteligência e fazer valer essas leis, as leis não valem de nada. Porque qualquer pessoa pode entrar dentro da sua casa e fumar quantos cigarros ela quiser, que nada vai acontecer. A não ser que você esteja lá para garantir que isso não aconteça. Para fazer valer a lei. Então, Ishvara é aquele que tem o poder de governar. E olha a diferença do entendimento de Ishvara. E essa ordem, inteligência de Ishvara, que não é controlada por humanos, é um Dharma, no sentido universal. Dharayati iti dharma. É aquilo que apoia, sustenta e mantém o universo. Não é o ser humano que se acha. O ser humano ele é muito ingênuo, totalmente ingênuo. A mente humana funciona dentro de uma ordem. O corpo humano funciona dentro de uma ordem. Os desejos humanos funcionam dentro de uma ordem. Nós estamos dentro de uma ordem inteligente. Então nada está fora do seu devido lugar. E ao entender isso, aquela negação de uma parte da vida vai embora. Porque você pode estar triste e sofrer por causa disso. Você pode sofrer. Ah, eu não gosto de estar aqui onde eu estou. Você pode sofrer, você pode se espernear por causa disso. Mas você não está fora da ordem. Você está lá dentro da sua casa, sozinho e sozinha. Você arrumou a casa ou não arrumou? As coisas estão onde você colocou. E é aqui a mesma coisa. Devido a ações passadas que geraram frutos, nós estamos aonde nós estamos. Então, pode haver a tristeza. Eu fico triste com as coisas que acontecem. Se até um rei fica triste
com a perda de uma esposa. Por que uma pessoa comum como nós não vai ficar triste pelas coisas que acontecem na vida? Vai ficar triste. Mas uma coisa é a tristeza, outra coisa é o sofrimento. Uma coisa é ficar ansioso, outra coisa é sofrer. Agora, no momento que você invoca essa visão, que você abraça o Dharma, você não pode mais negar o lugar que você está. E você passa a ter uma certa devoção, é natural isso. Porque você reconhecendo essa ordem, isso é Ishvara Pranidhana. Na linguagem do Yoga Sutras, isso é Ishvara Pranidhana. E não é o ser humano que controla, você reconhece. Aí na sua oração, para quem não sabe fazer uma oração, fazer uma reza, isso é invocado na sua mente. Você pode olhar tudo, as conexões do universo. Não precisa estudar 5 anos numa universidade. Isso está intrínseco no ser humano. Você é parte do todo. Basta você começar a olhar um pouquinho para a vida. Basta você olhar para a vida e você vai ver as conexões das coisas. E você, todo dia, seja da forma que quiser, no banho, no alimento, na relação com uma outra pessoa, no ganho de riquezas, na contribuição social que você dá, que é muito importante, você está se relacionando com a ordem. E se você está se relacionando com a ordem, você está se relacionando com Ishvara. Ishvara na forma das pessoas. Ishvara na forma do talento. Ishvara na forma do obstáculo. Ishvara na forma da tristeza. Ishvara na forma da alegria. Ishvara na forma da conquista. Ishvara na forma da derrota. Ishvara na forma da surpresa. Ishvara na forma da decepção. Ishvara. Você está se relacionando com Ishvara, que não é uma pessoa, como a gente falou, que está na forma da ordem do universo, que está na forma desse universo. Então, a sua vida é uma relação com Ishvara. E essa relação ela nunca vai te decepcionar, porque Ishvara, na visão do universo, é constante. Ele está frente a frente com você. Ele é aquele que te olha no olho. Olha que profundo isso. Ishvara é aquele que te olha no olho a todo instante. É ele que está te olhando no teu olho. A gente podia dizer ela. Prefere usar ela? Usa ela. Tanto faz se é ele ou ela, porque Ishvara não tem sexo. Tanto faz. Escolhe a forma que você quer. Você está se relacionando com Ishvara. Então, Dharma, Dharayati iti Dharmaha. Dharma é aquilo que sustenta, apoia e mantém. E o que sustenta esse universo é Ishvara. Então, a nível universal, Dharma é a ordem de Ishvara. Nossa, e eu vi as pessoas traduzindo Dharma como compromisso. Abriu a minha cabeça e vai abrir muito mais. E vai abrir muito mais. Continua estudando. Lembra do motivador. Eu quero a plenitude. Eu quero me livrar desse sofrimento. Esse tipo de entendimento livra você do sofrimento. Agora aplica isso na sua vida. Como? Começa a fazer reflexão sobre isso. Porque isso é a tua experiência pessoal. Está tudo dentro de uma ordem. Isso aí não é ilógico. Isso é lógico. Experienciável. Só que a gente não tinha um Shastra, um professor como Shri Krishna para nos contar isso, nos mostrar isso. Mas agora a gente está vendo. E faz muito sentido. É muito coerente isso. Om Purnamadas Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti 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 Om Shri Gurubhyo Namaha Harehi Om Om Tat Sat. Tchau!